Hoje, a Irlanda é considerada devotadamente católica, mas isso nem sempre foi verdade. No século XII, boa parte da Irlanda ainda era pagã, e foi onde surgiu um padre chamado Malaquias que ficou famoso por levar a disciplina católica à igreja irlandesa. Em 1139, ele fez uma peregrinação a Roma e ao longo do caminho parou em Clairvaux, uma abadia na França. Ele conheceu Bernardo de Clairvaux e logo eles se tornaram amigos. São Bernardo, na época, estava reformando as ordens monásticas. E ele era a segunda pessoa mais poderosa do cristianismo, abaixo do Papa. As reformas monásticas afetaram os protocolos e rituais que todo o clero ordenado deveria seguir. E acredita-se que Malaquias levou essas reformas para a Irlanda, o que incluía uma profunda reverência aos sacramentos católicos, como confissão, confirmação e casamento. Ele salvou a Igreja Católica na Irlanda. Pelo trabalho que fez na Irlanda do Norte, ele foi canonizado e se tornou santo. Ele era um homem devoto, muito espiritualizado. Também era curandeiro, um curandeiro famoso. E ele tinha visões e sonhos. Foi por esses sonhos ou visões que Malaquias entrou para a história. Quando fez sua peregrinação a Roma para conhecer o Papa Inocêncio II, acredita-se que ele ficou imóvel olhando para a cidade do Vaticano e que recebeu visões proféticas do futuro. São Malaquias, certa noite, enquanto o sol se punha, olhava para Roma, na colina de Gianicolo, e aparentemente ele começou a chorar e entrou em transe. Algumas pessoas dizem que ele desmaiou e que quando acordou teve essas visões. Isso não ficou claro, mas o que é claro é que as profecias que ele fez diziam respeito aos papas que ainda estavam por vir. As profecias inspiradas por essas visões ficaram conhecidas como as profecias dos papas, e no futuro elas iriam levar o espanto ao Vaticano. Ele fez uma série de profecias e a mais famosa delas foi a lista de papas até o dia do julgamento. As profecias dos papas correspondem a uma série de 112 frases que supostamente são pistas sobre as identidades dos próximos 112 papas. Estudiosos apontam que o 112º Papa desde os tempos de Malaquias e o último Papa, de acordo com sua lista, é o Papa Francisco. A profecia de Malaquias permanece no imaginário popular há séculos. E sempre que há um conclave, as pessoas recorrem a ela para encontrar pistas sobre quem será o próximo Papa. Malaquias previu a identidade de cada futuro Papa. Não pelo nome, mas por meio de algumas descrições codificadas. Ele escreveu frases bem curtas, 2 ou 3 palavras, onde ele descreve os papas de alguma forma. E a história provou repetidas vezes que ele estava certo. Durante séculos, essas previsões foram segredo ou dadas como perdidas. As profecias chegaram ao papado e se perderam nos arquivos de Roma. Se isso fosse do conhecimento público, todo o futuro do Vaticano e de todo o Papa vindouro também seria. E a demanda por esse documento teria sido enorme. Então, a coisa sensata a fazer foi guardá-lo bem. Hoje, os arquivos do Vaticano são notórios por terem todo tipo de segredos escondidos em seu interior. Com mais de 85 quilômetros de estante, chamam esse lugar de o Arquivo X do Vaticano. Supostamente abrigando coisas como a doutrina da Imaculada Conceição, registros dos julgamentos dos Cavaleiros Templários e a carta oficial de excomunhão de Martinho Lutero que levou à Reforma Protestante. Se uma cópia original da profecia de Malaquias existe, é provável que ela esteja escondida em algum lugar desses vastos arquivos. Se dermos um pulo no século XVI, é quando as coisas ficam interessantes com São Malaquias. Quase 4 séculos depois de ter sido escrita, a profecia dos papas se torna uma grande manchete. Naquela época, havia um erudito beneditino chamado Arnold Wion que descobriu ou alegou ter descoberto um documento incrível escrito por São Malaquias, no qual as identidades de todos os futuros papas foram reveladas. Wion publica a profecia, e a precisão das previsões de Malaquias reverbera dentro dos muros do Vaticano, antes de chocar o mundo todo. O 109º Papa na lista foi descrito por Malaquias como de mediatate lunae, ou da meia-lua.
O Papa de número 109, desde o tempo dos escritos de Malaquias, foi o Papa João Paulo I, nascido quase 800 anos depois que essas profecias foram supostamente escritas. João Paulo I nasceu em uma meia-lua. Seu nome cristão era Albino Luciani, luz branca da lua. Seu sucessor foi João Paulo II, e o 110º Papa foi descrito de forma relativamente oposta, de labore solis, ou do trabalho do sol. A profecia para João Paulo II é muito interessante porque ele nasceu e foi enterrado durante eclipses solares. Eclipses solares são extremamente raros e ter 2 eclipses solares associados à mesma pessoa, mais raro ainda. Os papas João Paulo I e II estão longe de serem os únicos exemplos de profecias com ligações inexplicáveis a papas reais. Papa Bento XV. A descrição desse papa é religião despovoada. E ele governou o Vaticano na época da Primeira Guerra e na época da Revolução Russa, quando a Rússia se tornou ateia. Então, é uma descrição perfeita dos eventos que aconteceram na época desse papa. Estudiosos da profecia apontam que as semelhanças continuam. A profecia para o Papa João XXII era o sapateiro de ossos. Seu sobrenome vem da palavra osso, ósseo, e seu pai era sapateiro. Ele vinha de uma família de sapateiros. De novo, é uma profecia muito precisa. Qua propter bene consus pontes huius actus, plena libertate divina. 28 de fevereiro de 2013. Pela primeira vez em 600 anos, o Papa Católico, uma das pessoas mais poderosas do planeta, renuncia. Foi como se um terremoto atingisse o Vaticano. As pessoas estão abaladas com a surpreendente renúncia de Bento XVI. A renúncia do Papa Bento XVI foi um choque para muitas pessoas. E eu devo acreditar que isso causou ondas de choques pelo Vaticano, devido à profecia de Malaquias. A profecia dos papas, produto da visão de um santo irlandês, ocorrida há 900 anos, continha previsões da identidade de cada papa vindouro. Na lista de São Malaquias, a linha de papas terminaria após o 112º, que alguns estudiosos acreditam ser o atual pontífice, o Papa Francisco. Católicos de todos os continentes sabem disso. As pessoas estão cientes da profecia. Acho que até o Papa Francisco está ciente disso. Mantidas em segredo durante séculos, muitas dessas visões se provaram incrivelmente precisas. O Papa Paulo VI, por exemplo, a frase dele era flor de flores. E, de fato, em seu brasão, ele tinha flores. Como prova do peso que as previsões de Malaquias exerceram sobre Roma, alguns cardeais tentaram alinhar suas próprias ambições papais às descrições nas palavras de Malaquias. Há relatos de cardeais que leram a profecia e tentaram se alinhar com o conteúdo dela. O mais famoso foi o cardeal Spellman, em 1958. A frase era pastor e marinheiro. Ele era pastor, é claro, mas não era marinheiro. O cardeal Spellman alugou um barco e navegou pelo rio Tibre, por Roma, para fazer parecer que ele se encaixava na profecia. Mas esse homem não foi eleito. O que isso mostra é o quanto as profecias de Malaquias ainda eram importantes, e isso em 1958. 900 anos depois que elas foram escritas. Ele listou 112 papas da Idade Média aos dias de hoje, e é difícil encontrar um que não se encaixe.